Olá, aqui o pastor Lucas que vos fala. A graça e a paz de Jesus. Estarei transmitindo uma série de mensagens com o tema principal, a vontade de Deus. O subtema que estarei abordando será a salvação. O texto bíblico básico está em João, capítulo de número 19, a partir do verso de número 18, que está escrito: Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Crucificação. O ato da crucificação era uma prática de pena de morte, praticada assim pelo antigo Império Romano. Esta condenação era dada para todo aquele que cometia crimes e crimes bárbaros. E uma reflexão que nos cabe a respeito de Jesus, e uma pergunta, quais foram os crimes que Jesus cometeu? Quais foram as transgressões que Jesus cometeu em relação às leis de Roma? Na verdade, ele não cometeu crime algum. O que houve, na verdade, foram interpretações dos principais líderes religiosos daquela época e os principais chefes de sinagoga, que acusavam Jesus de ter transgredido a lei de Deus e de ter blasfemado quando auto se intitulava ser ele o Cristo, de ser ele filho de Deus e de ser ele Deus. E assim, muito ódio e ira estava presente no coração dos principais líderes religiosos daquela época. E assim eles incitaram e persuadiram o povo a exigirem, a pedirem a crucificação de Jesus, acusando-o de terem transgredido as suas leis. E o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, por exemplo, é que o ato da crucificação, de pendurar alguém no madeiro, de ter esta pena de morte, ela antecede, ela vem antes realmente, bem antes do Império Romano. Por exemplo, na lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 22 e 23, está escrito: Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e, por isso, foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. O que nós observamos aqui é que, segundo o olhar dos principais líderes religiosos daquela época, Jesus era considerado realmente como um maldito, como uma maldição, por ter assim transgredido a lei de Deus ao olhar a ótica dos mesmos. Só que Paulo, ele vai deixar bem claro para nós o significado realmente da cruz. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, verso 13, Paulo vai dizer: Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. O que Paulo deixa bem claro para nós e nos dá a ciência é que, na verdade, não foi Jesus que cometeu os crimes que eram dignos da pena de morte da crucificação. Não foi Jesus que transgrediu as leis divinas. Na verdade, fui eu que cometi os crimes dignos da condenação. Na verdade, foi você que cometeu estes crimes. Fomos nós que desobedecemos a lei principal, que é a lei de Deus. E o que a palavra do Senhor diz para nós é que o salário do pecado é a morte. Então, nós é que somos dignos da morte. Nós é que somos dignos da crucificação. No entanto, jamais poderíamos nós pagar pelos crimes cometidos. Foi necessário que o Filho de Deus, o unigênito,
o primogênito, decidisse por si para entregar e dar e doar a sua vida, se tornar um maldito em nosso lugar, porque ele tomou sobre si a maldição da lei que nos recaía, e assim foi crucificado, foi morto, mas foi ressuscitado. Então Jesus, não que ele era por si e pelos seus próprios atos maldito, transgressor ou criminoso. Na verdade, ele se colocou no nosso lugar e estava ali para pagar a nossa dívida com Deus.